Bom dia, alunos da 601. Já estamos nós reunidos aqui novamente, né? Para outra aula virtual. Nossa, como o tempo passa, né? E graças a Deus estamos com vida e saúde aqui reunidos, né? Então, hoje eu vou apresentar para vocês a última parte da matéria de vocês do primeiro bimestre, para finalizar em relação ao conto popular, que vocês aprenderam na aula passada, né? Que são narrativas, certo? E essas narrativas, que são histórias contadas por alguém, apresentam um foco narrativo, né? O que é o foco narrativo? É o ponto de vista utilizado pelo narrador para contar a história, né? Ele, quando conta a história dele, ele pode participar, como não. Quando ele não participa, ele fala sobre os personagens, né? Em um determinado tempo, numa determinada época, num espaço, né? E continuando, repetindo, o foco narrativo é o ponto de vista utilizado pelo narrador para contar a história, a maneira como ele vai contar, né? O foco narrativo em primeira pessoa. Vamos ver o que é isso. O que é primeira pessoa? Eu, certo? Primeira pessoa, eu. Primeira pessoa do singular, eu. Se eu estiver falando de várias pessoas na primeira pessoa, nós vamos dizer que somos nós. Aí o narrador está contando sobre várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Mas se eu participo, eu sendo personagem, aliás, minto, o narrador apresenta uma história em que ele não participa, né? Ele então não é personagem, certo? Ele está apresentando os personagens dele, né? Mas ele não participa e sempre vai aparecer em primeira pessoa, que em relação eu, se refere-se a mim, entendeu? Se eu conto uma história da minha vida, eu estou falando de mim, então eu estou narrando em primeira pessoa, como personagem, né? Mas existe também o foco narrativo contado em terceira pessoa, em que o narrador, ele não participa, né? Ele não participa, ele conta a história de alguém, de ele ou de ela, não é? De outras pessoas que não seja ele, certo? Então, se eu falo uma história sobre mim, eu participo, então eu sou personagem e vou narrar em primeira pessoa. E se eu não participo da história, eu falo de alguém, conto a história de outras pessoas. Então eu vou ser um narrador observador, eu não vou participar. Eu vou contar de alguém e me referindo a ele ou ela, que está na terceira pessoa do singular, como também pode aparecer na terceira pessoa do plural. Continuando. Outros nomes para foco narrativo. Se vocês encontrarem nas atividades ou numa prova que vem mais adiante, né? Os nomes, se eu perguntar, fale sobre o foco narrativo, vocês vão ter que dizer se o foco narrativo encontra-se em primeira ou terceira pessoa do singular. Ou seja, se há personagem, se o narrador é personagem, ele está narrando em primeira. Se ele não for, ele só está sendo observador. Ele vai narrar em terceira pessoa. Os outros nomes podem também ser, ao invés de foco narrativo, pode ser ponto de vista, pode ser perspectiva narrativa, pode ser visão da narrativa ou aspecto da narrativa. Esses 4 nomes diferentes, né, podem aparecer no lugar de foco narrativo. Continuando. Tipo de narrador. Eu já falei para vocês aqui, né, explicando, existe o tipo de narrador, que é personagem, narrador é o que conta a história, é o autor, a pessoa que escreveu a história. Se ele participa, ele é um narrador que contou a história, ele participando, sendo personagem. Então ele narra em primeira pessoa, porque ele vai falar dele o tempo todo, né? E o narrador observador é aquele que conta a história, não é? Que não fala dele, fala de outros personagens, ele não entra, ele só apresenta a história de outras pessoas, em terceira pessoa do singular, certo? Aí esse tipo de narrador vai ser chamado de observador. Bom, então aqui
ficou dado esse pequeno restinho de matéria, mas de suma importância, tá? Para vocês lembrarem, porque a seguir nós vamos no próximo vídeo entrarmos nas atividades relacionadas ao foco narrativo, ok? Então um beijo!